Vamos retomar. Então, nós tentamos contextualizar um pouco o universo em que o positivismo vai se desenvolver. Mas falta nos responder a pergunta específica sobre o que significa o positivismo jurídico. Eu estou com um problema, gente, que é o seguinte. Eu estou com medo de não conseguir chegar onde eu queria nas 4 aulas. Hã? Mas eu acho que essa parte inicial ela é importante e eu não quero perdê-la. Então, meu compromisso é de seguir a ordem, né? E aí no final a gente vê se a gente marca uma aula extra para terminar. Mas é porque essa parte ela é importante para a gente entender o que está acontecendo nesse universo de transformação que vai dar origem à teoria da argumentação jurídica. Bom, falta a gente entender, então, o que é o positivismo jurídico. E aí eu vou usar um autor alemão recente, chamado Norbert Höster. Höster é um autor muito polêmico. Ele sempre está envolvido em polêmicas muito acirradas na Alemanha. Eu tenho um colega que é professor em Heidelberg e me contou que certa vez ele levou o Höster lá, a Heidelberg. E o Höster falou, olha, eu só vou se tiver segurança policial. Ele fez isso que vocês fizeram, né? Achou que era uma brincadeira. Aí no dia da conferência, tinha 1000 pessoas lá querendo matar o Höster. Porque o Höster é um dos defensores do direito do aborto na Alemanha. E várias pessoas ligadas a igrejas evangélicas e católicas na Alemanha vão onde o Höster vai apenas para impedir que ele fale. Então ele só vai com proteção, com garantia policial de que ele vai falar. E foi necessário usar. O Höster escreveu um livro muito polêmico no início dos anos 80, que se chama, no final dos anos 80, na verdade, chama-se Em Defesa do Positivismo Jurídico. Positivismo jurídico, como acho que foi você que disse, né? Estava na moda, saiu de moda, agora está voltando para a moda, e o Höster está um pouco envolvido com isso. 89 foi exatamente a época em que era completamente fora de moda ser positivista. E ele escreve, então, esse texto, no qual ele vai tentar sintetizar as posições positivistas. Que posições são essas? Höster vai dizer que existem 2 teses que caracterizam o positivismo jurídico. E que o positivismo jurídico é praticamente inofensivo. Eu não sei se vocês perceberam que um pouco para trás eu frisei essa palavra praticamente. Praticamente aqui não quer dizer em termos práticos. Quer dizer apenas, a gente usa uma distinção na filosofia entre a razão pura e a razão prática. A razão pura é a razão que conhece, é a razão que faz a ciência, a razão que conhece o mundo. A razão prática é a ação que age no mundo. Quando a gente fala em razão pura, a gente está pensando em ciência. Quando a gente fala em razão prática, a gente está pensando em moral e em direito. Então, quando o Höster fala que o positivismo é uma doutrina praticamente inofensiva, quer dizer que, na opinião dele, o positivismo jurídico não tem nenhuma repercussão para a moral. O que o Höster vai fazer nesse texto é tentar explicar quais são as características gerais do positivismo jurídico. A primeira delas, diz o Höster, é o que ele chama de tese do subjetivismo. O Höster afirma que os critérios do direito correto são de natureza subjetiva.
Essa é uma tese compartilhada por todos os positivistas. E ela remonta a um grego do século VI a.C., chamado Protágoras de Abdera. Protágoras vai dizer assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que Protágoras quer explicar com essa frase? É que vários autores pretendiam, na época dos sofistas, encontrar, século V a.C., tá, gente? Falei século VI, mas século V. Vários autores pretendiam explicar o que é a justiça, ou o que é a beleza. E o argumento de Protágoras é que nem o justo em si mesmo, nem o belo em si mesmo existem. Porque se existissem, todos os seres compartilhariam dele. Se fosse algo natural, a justiça, então as leis seriam as mesmas em todos os países. Se a beleza fosse natural, então todos achariam belos os mesmos objetos. Como é possível que há pessoas que achem um objeto belo e outras pessoas que acham o mesmo objeto feio? Como é possível que alguém considere uma ação justa e outra pessoa considere a mesma ação injusta? Protágoras responde: é que a medida das coisas, da justiça e da beleza, não estão na natureza, não está na natureza, está no próprio homem. Eu considero essa ação bela. O homem é a medida da coisa. Essa é uma ideia que tem muito a ver com a tese do subjetivismo. O que a tese do subjetivismo afirma é que não existe a justiça em si mesma. Cada um possui uma concepção subjetiva, pessoal, diferente do que é a justiça. Exatamente porque as concepções sobre o que é a justiça são diferentes, nós não podemos concluir sobre qual é a mais correta. Qual a consequência disso? É que o direito não tem a ver com a justiça. Simplesmente porque nós não sabemos o que é a justiça. A tese do subjetivismo é uma tese cética. Ela significa isso. Eu tenho um conceito distinto do seu e não há nenhuma razão pela qual eu deveria crer que o meu conceito do que é a justiça é melhor do que o seu. Ambos são igualmente válidos. Então, se eu não posso decidir entre ambos, é melhor não adotar nenhum. O direito não lida com a justiça. Hoje daqui a pouco vocês vão conhecer uma pessoa. Vejam, o que o Husserl está querendo dizer é que existem várias razões distintas pelas quais nós obedecemos uma norma. Razões políticas, razões morais, nos levam a reconhecer a obrigatoriedade de uma norma de modo distinto por cada um de nós. Exatamente por isso nós não podemos recorrer a esses critérios. Você obedece à norma porque você considera justo. Eu obedeço à norma porque eu tenho medo de uma punição que Deus poderia impingir-me se eu a descumprisse. Já uma outra pessoa obedece essa mesma norma simplesmente porque não quer ser preso. Você não mata alguém porque você considera que é um dever moral não matar. Eu quero evitar o inferno. E um terceiro quer simplesmente evitar a prisão. Qual dessas razões é melhor do que a outra? Husserl diz, não é possível decidir. Então nós devemos abandonar estas questões de conteúdo e nos atermos à validade formal. A tese do subjetivismo implica isso. O único critério que tem uma validade objetiva é o critério formal. Só ele goza de objetividade.
E isso porque, diz o Höster, o conteúdo das normas jurídicas não podem ser demonstrados ou intuídos. O ponto central aqui é a ideia de que o seu conceito do que é justiça é tão válido quanto o meu. Lembre-se do pluralismo. Então, se eu adotasse um ou outro, eu não posso apresentar uma razão pela qual eu adote um ou outro. É puramente arbitrário. Se eu quiser explicar o direito em termos de justiça, o Höster responde, qual justiça? E se eu disser que prevalece um conceito sobre o outro, não há razões pelas quais isso deveria ser dessa forma. Então, o Höster e os positivistas em geral vão recorrer a um outro critério, o critério puramente formal. Hoje vocês vão conhecer uma pessoa que vocês não conhecem. Vocês conhecem Kelsen? É provável que vocês nunca tenham visto ele na vida, né? Esse é o Kelsen. Vejam o que o Kelsen diz na teoria pura do direito. Ele diz assim, uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo. Quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido de uma outra norma, mas porque é criada por uma forma determinada. Em última análise, por uma forma fixada por uma norma. Por isso, todo e qualquer conteúdo pode ser direito. Uma norma jurídica pode proibir o aborto? Pode. Uma norma jurídica pode permitir o aborto? Uma norma jurídica pode tornar o aborto obrigatório? Por exemplo, imaginemos que estamos na China e que a China tem atingido 4 bilhões de habitantes. E o governo chinês fala assim, olha, não pode nascer mais ninguém no país durante 10 anos. A mulher que engravidar terá que abortar. Pode. Qual dessas normas é mais justa? Os positivistas dizem, impossível determinar. Com base em quais critérios você julga o que é o mais justo? Então vamos esquecer essas questões de justiça e nos ater simplesmente às questões formais. É o que Kelsen diz. Qualquer conteúdo pode ser direito. Tanto o conteúdo é proibido abortar, quanto o conteúdo é obrigatório abortar. Ou o conteúdo é permitido abortar. Qualquer um deles pode ser previsto pela norma jurídica. Então não há um conteúdo que em si mesmo seja jurídico ou antijurídico. Será que nós poderíamos determinar que o conteúdo de uma norma jurídica tem que ser justa ou democrática? Quando eu falo essas coisas, os alunos respondem assim, olha, professor, isso está muito bonito, mas numa democracia não funciona assim, não. Na democracia as leis são justas, sim. Mas aí eu lembro esses alunos que a maioria dos países do mundo não podem ser considerados democráticos. E uma teoria do direito tem que poder explicar tanto um país democrático como o Brasil, como um país não democrático como a China. A vantagem das teorias positivistas é que Kelsen consegue explicar tanto o direito no Brasil quanto na China. E ele só pode fazer isso se ele não lançar mão do conceito de democracia. As teorias positivistas têm essa vantagem. Exatamente porque elas abrem mão do conteúdo e se atêm simplesmente à forma do direito, elas conseguem explicar qualquer direito. É a mesma coisa. Será que eu posso explicar o direito simplesmente pela coação? Não, diz o Höster. No máximo, a coação, a prisão que é imposta a um criminoso, por exemplo, pode explicar a obediência, mas ela não explica por que é que eu devo obedecer ao direito. Vou voltar nesse ponto um pouco mais para frente. Essa tese cética do subjetivismo, não existe um conceito de justiça que seja melhor do que o outro, por isso vamos abrir mão do conceito de justiça,
ela implica, portanto, uma sobrevalorização da forma do direito, do processo pelo qual uma norma jurídica é criada. Veja, para uma norma jurídica ser válida, dizem os positivistas, em primeiro lugar, ela tem que ser elaborada segundo uma Constituição válida e eficaz. Esse é o primeiro ponto. Não interessa o que a norma jurídica diz, desde que ela seja elaborada conforme a Constituição prevê. Isso é interessante porque o que os positivistas dizem é que a Constituição ela não determina o conteúdo das leis. Mas os direitos fundamentais previstos na Constituição, eles não determinam o conteúdo das leis? Os positivistas respondem não. O que os direitos fundamentais fazem é apenas limitar o poder de legislar. O legislador pode fazer o que ele quiser, desde que não institua a pena de morte, desde que não institua desigualdade entre os cidadãos, desde que... É interessante porque a teoria do direito tem uma tese contrária à da maioria dos juristas sobre a retroatividade da lei. Os filósofos do direito, via de regra, afirmam que, em princípio, a lei retroage. Ela só não o faz no caso da coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. O princípio geral, dizem os juristas, os filósofos do direito em especial, é o princípio da retroatividade. Mas o que acontece é que, na prática, a restrição imposta por esses três conceitos é tão ampla que, na prática, nos casos concretos, ela não retroage. Porque é difícil que, ao retroagir, ela não viole uma dessas três limitações. Então, a resposta dos positivistas é essa. É que os direitos fundamentais não predeterminam o conteúdo das normas jurídicas legais. Apenas limitam o poder de legislar. Ou o poder de administrar, ou o poder de julgar. Mas não basta que as normas jurídicas sejam produzidas conforme uma Constituição válida. É necessário também que elas integrem um ordenamento aplicado por meio de coação por funcionários especializados. O funcionamento do direito positivo depende do fato de se aplicar o direito aos recalcitrantes. O direito só funciona, o direito positivo, se aqueles que descumprirem a norma, a eles for aplicada uma determinada consequência. Isso aqui é uma outra questão muito interessante da teoria do direito. Alguns teóricos falam que a característica de toda lei é que ela não admite um caso contrário a ela. Pensem as leis da física. Se algum dia você soltar uma bola e a bola não cair, o que isso significa? Que a lei da gravitação está errada, ela não vale. É assim com o direito também? Por exemplo, a lei proíbe o homicídio. Isso quer dizer que não existem homicídios? Claro que existem. Mas aí os teóricos do direito dizem assim, só que quando uma pessoa mata outra, o que essa pessoa está dizendo é que a lei que proíbe o homicídio não é válida. Então a lei ela só readquire a sua validade por meio da coação. Em outros termos, uma lei que não seja eficaz, ou seja, cujo descumprimento não implique nenhuma consequência, não é válida. É a coação que restabelece a validade da lei. Há um teórico especial que pensa assim, que é Niklas Luhmann. Luhmann afirma isso textualmente. Então vejam, duas condições. Primeiro,
ser elaborado conforme uma Constituição válida. Segundo, ser aplicada coativamente em casos de descumprimento. O que o Hörster está querendo dizer com tudo isso é que não existe nenhum critério ontológico pelo qual nós possamos identificar uma norma jurídica. Qualquer conteúdo pode ser direito, então não é o seu conteúdo que permite identificar se é ou não uma norma jurídica. O critério formal indica para o fato de que se trata de uma questão de pedigree. O critério é genético. Nós só podemos identificar uma norma recorrendo a um critério genético. Quem percebeu isso com muita clareza foi Hans Kelsen. Deixa eu explicar para vocês como é que Kelsen explica a diferença entre um ato que é considerado válido pelo direito e um ato que não é considerado válido pelo direito. Como eu posso identificar ou distinguir a aplicação da pena de morte por um Estado que admita a pena de morte de um homicídio? Kelsen vai dizer que a primeira diferença mais evidente é que quando alguém executa uma pena de morte, por exemplo, ele está aplicando uma ordem que emana de uma sentença. Mas eu posso, no limite, reconhecer que alguns homicídios também são aplicação de uma ordem emitida, por exemplo, por um padrinho da camorra ou da máfia. Então, o fato de que o ato do carrasco foi autorizado pelo juiz não diferencia esse ato do fato de que o ato do assassino foi autorizado ou mandado pelo padrinho. Mas eu posso subir um grau acima e dizer que, no caso da sentença, eu posso dizer que ela foi autorizada pela lei. A lei autoriza o juiz a produzir uma sentença. Mas Kelsen diz, mas eu também posso dizer isso com relação ao padrinho. Eu posso dizer que na máfia há um código de honra que autoriza o padrinho a ordenar determinadas execuções. Mas eu posso dizer, aqui do lado esquerdo, que a lei, por sua vez, foi autorizada pela Constituição. Mas eu também posso dizer que esse código de honra foi estabelecido pelo Estatuto da Camorra. Que diferença que há entre a aplicação da pena pelo Estado e o homicídio? De onde vem essa autoridade da Constituição que a distingue do Estatuto da Camorra? Essa é a pergunta que Kelsen pretende responder na teoria pura do direito. E ele não pode responder isso como a maioria de nós responde. A democracia. Não, o povo votou uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte, que se reuniu. Ora, primeiro problema dessa resposta. Isso explica por que é que os Estados Unidos ou o Brasil têm uma Constituição, mas não explicam por que é que a China tem uma Constituição. Então, na China, não seria possível distinguir o homicídio da pena de morte aplicada pelo Estado. Se eu faço remontar essa origem ali ao povo, eu tenho um problema na China. Há uma outra questão, um pouco mais complexa, que eu não vou entrar em detalhe aqui para a gente não tomar muito tempo com esse ponto. É que Kelsen pressupõe uma separação entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Isso é chamado tecnicamente na filosofia de interdito positivista.
de um fato do ser, eu não posso derivar um dever ser. Veja, a vontade é um ato do ser. Ela por si só, pode dar origem a um dever? Kelsen responde, não. Por exemplo, eu viro para o Oswaldo e falo assim, Oswaldo, jogue-se do 18º andar. Da minha vontade, decorre um dever dele se jogar? Evidente que não. Não é? Veja, o que o Kelsen está querendo dizer é que a vontade por si só não explica a existência de uma norma. Não é a vontade do juiz que faz a sentença existir, diz Kelsen. Mas o fato de que a vontade do juiz foi autorizada a produzir uma norma jurídica. Não é a vontade do juiz, mas o fato de que ele foi autorizado. Então aqui, o problema é, não posso fazer remontar a origem do direito à vontade popular. Porque eu teria que explicar por que é que a vontade popular pode querer uma Assembleia Popular, legitimamente. Deixa eu explicar de uma outra forma. Imagine o João Silva. Vocês concordam que para o João ser Silva, ele tem que ser filho do Miguel Silva? Concordam? E o Miguel, para ele ser Silva, ele tem que ser filho do Antônio Silva? E que o Antônio Silva, para ser Silva, tem que ser filho do José Silva? E que o José Silva, para ser Silva, tem que ser filho do Feliciano Antunes? Ou do Feliciano Silva? Porque se você diz que a Constituição é válida porque o povo quis, você está dizendo que o José é Silva porque é filho do Feliciano Antunes. A questão não é se o povo quis, mas se o querer dele era autorizado pelo direito. Deixa eu explicar de uma terceira forma isso. Aqui é a mesma coisa. A execução da sentença é válida porque foi autorizada pela sentença, é válida porque foi autorizada pela lei, é válida porque foi autorizada pela Constituição. E aqui eu preciso encontrar, não a vontade do povo, mas uma norma jurídica que autorize o povo a querer uma Constituição. Deixa eu explicar de uma terceira forma. O que Kelsen descobre é que se nós pensamos dessa forma, nós cometemos um círculo vicioso, que é o seguinte. Um poder só é um poder jurídico se foi autorizado por uma norma jurídica. A diferença do poder do juiz para o poder do padrinho, você dirá, é que o poder do juiz foi autorizado por uma norma jurídica. Mas essa norma só é jurídica se tiver sido criada por um poder jurídico. Se o poder que a cria não é um poder jurídico, aquela norma não é jurídica. Porque o padrinho também o faz, condena alguém à morte, com base numa norma. Mas você vai dizer o seguinte, só que essa norma não é jurídica. Então o poder dele também não é jurídico. Para o poder do juiz ser jurídico, ele tem que ser autorizado por uma norma jurídica. Bom, mas esse poder que cria essa norma, por sua vez, só é jurídico se foi instituído por uma norma jurídica, que por sua vez só é jurídica se foi criada por um poder jurídico. Kelsen percebe
que esse argumento tem uma circularidade. Ele é circular. Uma norma só é jurídica se for criada por um poder jurídico. Um poder só é jurídico se for instituído por uma norma jurídica. Uma norma só é jurídica se foi criada por um poder jurídico. É o problema de ser Silva ou Santos. Kelsen precisa quebrar isso daqui. Como que ele quebra isso? Dizendo que esse primeiro poder não foi autorizado por uma norma posta por outro poder, mas por uma norma pressuposta. É a norma fundamental. A norma fundamental, eu faço umas brincadeiras com os alunos, eles riem, não sei se eles entendem exatamente, mas a norma fundamental só funciona porque ela não existe. É isso que Kelsen está dizendo. Porque se ela existisse, alguém teria que tê-la criado. E aí a pergunta é, quem autorizou essa pessoa a criar aquela norma? Então esse primeiro poder ali, ele só é um poder jurídico se eu puder pressupor que ele foi autorizado por uma norma. Não queria entrar num assunto aqui não, mas é um assunto que para vocês interessa. Há um autor espanhol chamado Capella, Juan Ramón Capella. Capella diz que há um problema gravíssimo no direito. É que essa norma fundamental, pressuposta pelo poder constituinte, não existe. Ela não é válida. Por quê? Porque validade é um conceito relacional. Uma lei é válida se foi autorizada pela Constituição. Uma sentença é válida se foi autorizada pela lei. A validade é um conceito relacional. Só que a validade da norma fundamental não é relacional. Não tem uma norma que autoriza a norma fundamental. Então ela não é válida. Capella conclui, então o sistema todo não é válido. Os juízes agem, diz o Capella, pressupondo que o direito é válido, quando de fato ele não é. Porque a primeira norma não é Silva, como é que as outras normas do sistema podem ser Silva? Se a primeira norma não é válida, como podem ser válidas as outras normas do sistema? Mas o juiz age pressupondo que essas outras normas são válidas. Mas ele não pode demonstrar essa validade. Mas vamos voltar aqui para o Kelsen. Ora, o que Kelsen está querendo explicar com isso? Está querendo explicar com isso... só uma coisinha, isso aqui é interessante. Nós costumamos chamar isso de positivismo analítico. Por quê? Porque Kelsen está simplesmente analisando o conceito. Ele está extraindo o predicado do próprio sujeito. Sabe o que é um juízo analítico? Por exemplo, todo o corpo é pesado. Isso é um juízo sintético. O peso não está contido no corpo. Agora, um juízo analítico é, por exemplo, todo o corpo é extenso. Vocês conseguem imaginar um corpo sem peso? Não é se existe, não, mas conseguem imaginar um corpo sem peso flutuando no espaço? Conseguem? Ele não tem peso, está flutuando. Consegue imaginar? Estou perguntando se existe, não, gente. Estou perguntando se vocês conseguem imaginar. Agora, vocês conseguem imaginar um corpo que não tem extensão? Consegue? Não é? Então, isso é um conceito analítico, extensão e corpo. Veja, nós chamamos isso aqui de positivismo analítico porque Kelsen está explicando o direito sem sair para fora do direito. As primeiras páginas da teoria pura do direito, Kelsen explica isso. O que ele quer dizer com pureza? Assim, olha, vamos depurar o direito de tudo que não é direito. Eu não me lembro quem foi que falou, mas alguém aqui falou em redução. Redução é um termo importante aqui. É isso que Kelsen está fazendo. Direito é algo muito, um fenômeno complexo.
vamos reduzir a complexidade dele e ficar apenas com os elementos jurídicos. Depurar os elementos não jurídicos. Política, moral, religião, economia, e tentar entender o direito recorrendo apenas a conceitos jurídicos. Então, é um positivismo analítico. Ele extrai o conceito do direito do próprio direito, sem recorrer à política, sem recorrer à moral, sem recorrer à religião. Tudo isso para chegar nessa ideia aqui. A pirâmide normativa. A pirâmide normativa keynesiana tem um dado muito interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês. O juiz da sentença cria direito? Kelsen diz, cria sempre direito. Isso quer dizer que ele não aplica o direito? Kelsen diz, não, ele aplica sempre o direito. O que acontece é que, com exceção dos atos que estão aqui na base da pirâmide e no ápice da pirâmide, todos os outros atos são atos, em alguma medida, de produção e de aplicação. Por exemplo, o juiz que condena o João a ser preso durante 20 anos pelo homicídio da Ana, ele criou alguma coisa? Criou. O que ele criou? O problema, gente, é que vocês estão pensando no conteúdo. E o positivismo não pensa em conteúdo, pensa na forma. Alguma coisa foi criada pelo juiz? O quê? Para quem? Mas a regra é para quem? Não. A sentença é uma norma. Toda sentença para Kelsen é uma norma. Quem é o destinatário direto dessa norma? Não, não é o réu. O Estado. O juiz está dando uma autorização para o carcereiro. A lei não autoriza o carcereiro a manter ninguém preso. A lei por si própria, imagina, o carcereiro está andando na rua, sabe que foi o João que matou a Ana, então fala, não, eu não vou esperar a sentença, não, vou te prender. E leva direto para a penitenciária. Ele precisa ser autorizado por alguém. E essa é uma das grandes descobertas de Kelsen. O juiz cria, sim, uma autorização. Uma autorização destinada ao próprio Estado. Para o Estado cumprir. Toda discussão sobre ativismo judicial baseia-se nessa ideia. O que o juiz faz em qualquer sentença é criar uma autorização. Já o ato do carcereiro, não, o ato do carcereiro é uma mera aplicação. O ato do juiz, da Constituição é uma mera produção. A Constituição não aplica nada. O carcereiro não produz nenhuma norma. Mas quem está aqui no meio, ao mesmo tempo aplica, é claro que o legislador também aplica, ele aplica a Constituição. E produz em relação ao juiz. O juiz produz em relação àqueles que executam a sentença e aplicam a lei e a Constituição. Em outros termos, quando a gente vai descendo na pirâmide, vai aumentando a aplicação e diminuindo a produção. É claro que o juiz aplica mais do que produz em relação ao legislador. Mas, de fato, ele também produz. Vai reduzindo os poderes aqui há mais dever e aqui mais poder. Só que essa pirâmide, na minha opinião, ela precisa ser adequada a cada país. Eu acho que no nosso caso a pirâmide seria assim. Vocês concordam? Por exemplo, vocês acham que todas as decisões judiciais são inferiores à Constituição? Porque como é que vocês explicam a ADI, por exemplo? Uma decisão judicial que é inferior à Constituição, se ela é inferior à Constituição, ela não pode dizer que a norma é inconstitucional.
Ela não pode retirar a validade da norma. Concordam? Não. No sistema do controle concentrado, o pressuposto é de que a norma é válida. Nós temos que obedecê-la até que haja declaração de inconstitucionalidade. No controle difuso é um pouco distinto. Alguns autores americanos consideram que o ato de descumprir uma lei inconstitucional é um ato de resistência ao Estado, desobediência civil. Mas isso só vale para o controle difuso, não vale para a teoria do controle concentrado. Tanto que os efeitos da inconstitucionalidade são ex nunc ou ex tunc? São ex nunc. Hã? São ex nunc no caso do controle direto. Daqui em diante, porque ela era válida até então. Hã? No controle direto é ex nunc. É. Não. Como é que é, Oswaldo? Não. A modulação é uma outra questão. Mas o princípio do controle direto... Não. Não. É ex nunc, é a partir de então. Não, ex nunc é a partir de agora. Não é a partir de então. Hã? Sim, mas... Hã? Como é que é, Oswaldo? Ex tunc? Porque o pressuposto é invalidade, ela é inconstitucional porque ela é declarada inválida. A teoria clássica do controle... A teoria clássica do controle diz que o controle é ex nunc. Por quê? Porque tem uma questão aqui, por exemplo, se vocês pegarem o livro do professor Haroldo Plínio Gonçalves, Nulidades Processuais, o Haroldo tem uma posição que é profundamente keuseniana. Não existe sentença declaratória. Toda sentença é para ele constitutiva. Há uma razão para isso. É que sem a sentença não existe o direito. É como a sentença que constitui o direito. Ó, João é pai do Francisco desde que haja sentença. Não, sim. Sim, mas o que o Haroldo diz lá no Nulidades Processuais é que esse meramente declaratório quer dizer que, no fundo, ela não é declaratória. Toda sentença é constitutiva. Por quê? Porque sem a sentença, o João não é pai da Ana. O João só é pai da Ana com a sentença. Isso aqui é uma ideia muito keuseniana, que é a ideia da separação do mundo do ser para o mundo do dever ser. Quer um exemplo? Para que alguém seja juridicamente pai de outro, é preciso algum ato biológico? Não. Eu posso ser biologicamente pai de uma pessoa e não sê-lo juridicamente. Como também eu posso não ser pai biológico de uma pessoa e sê-lo juridicamente. Então, a paternidade biológica é independente da paternidade jurídica. Eu posso até considerar a paternidade jurídica como uma causa da paternidade, da paternidade biológica como uma causa da paternidade jurídica. Mas ela não é a causa em si mesma. A causa, o que torna alguém pai de outra pessoa, é uma norma. Essa norma pode ser uma declaração do próprio pai. Vai no cartório e registra o filho. Ou, num testamento, declara a paternidade sobre o filho. Pode ser uma decisão judicial. Um juiz declara, na verdade, constitui que João é pai da Maria. Mas é sempre uma norma que torna ele juridicamente filho do outro. Então, o ponto é, de fato, há decisões judiciais que alteram normas constitucionais.
sem essas decisões, elas continuam sendo constitucionais. Imagine uma emenda à Constituição. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo keynesiano. Imagine que o constituinte derivado brasileiro resolve instituir a pena de morte no Brasil. Vai lá no artigo 5º e suprime o inciso não haverá pena de morte, exceto no caso de guerra. É válida? Kelsen diz assim, ó, vocês estão respondendo muito depressa. Depende. A resposta de Kelsen, é por isso que eu disse que Kelsen pode ser muito chocante quando a gente lê ele. Kelsen diz assim, só dá para responder isso depois. Porque se os juízes responsáveis pelo controle de constitucionalidade disserem que é válido, então é válido. Houve uma revolução. Há um texto do professor Lorival Villanova, chamado Conceito Jurídico de Revolução, publicado na RIBEP, da UFMG, em que ele fala exatamente isso. Revolução não significa derramar sangue. Significa que a ordem constitucional foi subvertida. Aquela foi subvertida. Mas isso quer dizer que não é válida a norma? Não, pode ser. Se o Supremo falar assim, não, a situação estava tão caótica que nós vamos deixar. E aí? A resposta do Kelsen é... tecnicamente, Kelsen diz assim, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade, na verdade, a norma fundamental é apenas uma das condições de validade das normas. A outra é a eficácia global. Ora, se os juízes reconhecem aquela alteração constitucional como sendo válida, então ela é válida. Então, as decisões judiciais têm o poder de alterar, sim, a Constituição. É. A limitação de juros a 12%. Né? É. É o que Kelsen diz. Kelsen diz que o poder revogador do costume é maior porque ele pode revogar a Constituição, coisa que a lei não pode fazer. Ele diz isso lá no capítulo 5º da Teoria Pura do Direito. Então, o problema é esse, é que no Brasil, nós temos, quer um exemplo? Uma sentença coletiva. Ele está abaixo da lei? Pensa, por exemplo, num dissídio coletivo trabalhista. Essa sentença normativa, ela tem, no mínimo, o mesmo nível da lei. Então, é um equívoco pensar que a sentença é sempre abaixo da lei. Quando ela declara, por exemplo, uma lei inconstitucional, sentença aqui, gente, eu estou falando de decisões judiciais em geral. Ela está falando de uma revogação da lei, em alguns casos, inclusive de normas constitucionais. Normas constitucionais criadas por emenda constitucional, por exemplo. Bom, mas aquela é só a primeira tese sobre o positivismo jurídico, subjetivismo. Existe uma outra tese, que Hörster chama de tese da neutralidade. Vocês vão ver que as duas teses estão intimamente ligadas. A tese da neutralidade afirma que o conceito de direito tem que ser definido prescindindo-se do seu conteúdo. É interessante isso daqui. O Hörster começa dizendo que muitas vezes nós confundimos direito com os conteúdos morais, porque na nossa língua em português, como em alemão também, não existe uma distinção que existe em inglês, que é a distinção entre law e right. Right entendido como direito subjetivo e também como direito natural, e law entendido como direito objetivo. Apenas a língua inglesa permite essa distinção.
A palavra direito designa tanto o direito positivo quanto o direito natural. E isso leva a uma confusão dos dois conceitos. Mas se nós queremos uma descrição correta do que é o direito, diz o Hörster, nós temos que abrir mão desses aspectos de conteúdo e nos fixarmos nos aspectos formais. Isso vai dar origem à chamada tese da separação, por oposição à tese da sujeição entre direito e moral. Nós já vimos ela. A tese da separação diz que, a tese da sujeição, primeiro, diz que o direito positivo está submetido à moral. A tese da separação, que é a tese tipicamente positivista, diz ao contrário, que o direito positivo existe independentemente da moral. Eles não têm uma ligação direta. Isso tem uma série de consequências para o direito. É que os positivistas vão afirmar que a principal função das teorias jurídicas é descrever o direito tal como ele é. Kelsen diz literalmente isso. É uma frase keuseniana. A função da teoria, da ciência do direito, é descrever o direito tal como ele é. Vocês já leram, eu gosto de citar muito esse texto, porque eu acho que ele é muito apropriado para entender qual é o problema aqui. Vocês já leram A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato? Um dia a Emília estava debaixo de um pé de jabuticaba, né, um pé de jabuticaba. E fala assim, gente, olha para cima, vê aquela árvore enorme com uma frutinha desse tamanho, e fala assim, está tudo errado. Como é que pode uma árvore desse tamanho dar um negocinho desse tamanho? Não pode. Ela tem que dar em melancia. E jabuticaba, que é pequenininha, tem que dar no chão, numa plantinha pequena. E ela resolve, então, reformar a natureza. Que tal um cientista assim? Um cientista que falasse assim, gente, olha, a rosa é rosa, mas eu acho que seria mais bonita se fosse azul. Isso é ciência? Não, né? Ora, se nós quisermos uma ciência do direito, diz Kelsen, nós também não podemos colocar os nossos valores nela. Nós temos que descrever o direito tal como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. O positivismo analítico. Extrair o conceito do direito do próprio direito. Isso quer dizer que não haja valores no direito? Kelsen responde, não, há sim valores no direito. Só que os valores que importam no direito são os valores revelados pelo Criador e não pelo seu intérprete, pelo seu cientista. Que a norma jurídica que proíbe o aborto contém-se um valor, Kelsen não vê nenhum problema nisso. O direito possui valor. Mas uma coisa é o valor que foi criado ao se elaborar a norma. Outra coisa é eu interpretar esse direito lançando mão de outros valores. É isso que não pode ser feito. Então, Kelsen quer blindar o direito contra uma avaliação em termos estritamente de valores. Se qualquer conteúdo pode ser direito, então o conteúdo é absolutamente irrelevante no direito. É só a forma que interessa. O conteúdo é um mero acidente. Será que existe uma terceira tese do positivismo também? O Hörster afirma que não. O Hörster afirma que a tese da neutralidade, o direito se define sem qualquer conexão com a moral, e a tese do subjetivismo,
os conceitos de justiça são subjetivos, que esses dois únicas teses são suficientes para explicar o que é o direito. Mas eu acredito que ele está enganado. E eu acho que o positivismo jurídico advoga uma terceira tese, que é uma consequência lógica das duas primeiras, que é a tese da subsunção, da interpretação mecanicista ou do silogismo jurídico. O Husserl diz que não existe essa tese, que os positivistas não acreditam numa interpretação mecanicista, tipo silogística, do direito. Mas eu acho que ele está enganado pelo seguinte. A interpretação mecanicista é uma decorrência da tese da neutralidade. Porque se o juiz não aplicasse mecanicamente a lei, então o intérprete, o juiz, poderia incluir valores na aplicação da lei. Valorar a lei. Ele só não pode fazer se o direito estiver blindado contra essa valoração. E, portanto, a interpretação mecanicista. O positivismo jurídico tem que acatar essa tese também. Claro que não estou pensando aqui no silogismo como pensava-se na escola da exegese no século XIX. O silogismo pode ser muito mais elaborado do que isso. Mas o que o juiz tem que fazer, segundo o positivismo, é, dada a lei, dado o fato, aplica-se a sentença. De outra forma, ele estaria incluindo e, portanto, violando a norma, o princípio da neutralidade, o critério da neutralidade. Isso implica considerar o direito como um sistema fechado, imune à influência de valores. Isso conduz a gente para um problema, que é um problema muito importante aqui. É que o positivismo jurídico concebe o conhecimento jurídico como uma mera descrição do direito que existe. Ele não diz como o direito deve ser. Diz apenas como o direito é. E o descreve assim. Note que isso aí retoma o positivismo de Comte, que nós vimos um pouco atrás. Olha que coisa interessante que é a descrição. Quando o positivismo lança mão dessa ideia de que a função da dogmática é descrever o direito tal como ele existe, e não como ele acha que deveria ser, o pressuposto é o pressuposto de uma maior objetividade. Essa objetividade é pressuposta tanto pela tese do subjetivismo quanto pela tese da neutralidade. Vamos pegar um caso aqui. O positivismo, gente, de descrição, ela... Eu acho que está acabando. A ideia de descrição, ela implica uma concepção muito clara do positivismo jurídico. Veja, o positivismo jurídico não é uma teoria sobre o direito. Ela é uma teoria sobre o conhecimento jurídico. Ela não diz propriamente o que é o direito, mas como nós conhecemos o direito. Descrever o direito tal como ele é. Para nós podermos descrever o direito, nós temos que pressupor uma separação entre o sujeito e o objeto. Eu só posso descrever alguma coisa estando fora dela. Eu tenho que observá-la como um observador externo, e só assim eu posso descrever adequadamente essa coisa. Veja o que o Husserl diz sobre a descrição. Ele diz assim: a ciência pressupõe
que exista uma realidade extraobjetiva, independente do sujeito cognoscente, que é dada de antemão às pessoas e que, em todo caso, possa ser encontrada ou descoberta pelas pessoas. Podemos, por exemplo, conhecer o Sol somente porque este representa uma realidade extrasubjetiva, fora do sujeito. Quer dizer, porque existiria independentemente do fato de que existam pessoas, sujeitos, na Terra que possam registrar seus efeitos. Esse é um pressuposto do positivismo em geral e do positivismo jurídico em particular. A ideia de que o sujeito que descreve o direito, o objeto, não é o objeto. O cientista do direito está fora do direito e descreve esse objeto. Será que ele pode descrever esse objeto de modo neutro, sem lançar mão dos seus valores subjetivos? Vejam que eu lancei mão aqui das duas teses básicas do Hörster: neutralidade e subjetivismo. Você quer falar? Não. Olha, suponhamos essa caneta Bic. Eu vou descrever a caneta Bic. Trata-se de um objeto roliço, de plástico transparente, de aproximadamente 12 centímetros. Esse objeto é recoberto por uma tampa azul escamoteável, que, ao ser retirada, revela uma ponta metálica que se conecta no interior com um tubo de tinta azul. Essa é uma boa descrição da caneta Bic, não é? Objetiva. E, apesar de objetiva, completamente inútil. Porque eu deixei de fora o mais importante, a finalidade dela. A ideia de que a descrição pode revelar objetivamente a coisa é falsa. Porque eu posso descrever objetivamente uma coisa e ainda assim não dizer nada. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês 3 coisas. Daqui a pouco vocês vão ver. Na verdade, o que o positivismo jurídico está fazendo é restringindo o direito a uma taxonomia, uma mera classificação de objetos. Existe um pressuposto falso no positivismo jurídico, a de que o procedimento de descrição do objeto garante objetividade ao conhecimento. Vocês já viram um herbário? O herbário é o seguinte: os botânicos pegam uma planta, prensam e secam essa planta, fixam a planta numa folha de papel e depois descrevem essa planta. Uma descrição objetiva da realidade. Né? Mas eu quero que vocês observem essas 2 outras coisas aqui. Isso aqui é de um artista plástico chamado Alberto Baraia. Genial. Baraia foi comprei uma bolsa de estudos de arte no Acre. E no Acre as casas estão assim localizadas a 4, 5 quilômetros uma das outras. Uma comunidade de seringueiros. E o que impressionou muito Baraia é que quando as pessoas iam subindo os degraus sociais, como uma marca de status, sabe o que elas compravam e colocavam na sala? A primeira coisa era uma televisão com uma parabólica. E depois, uma planta de plástico. No meio da Amazônia, o símbolo de status era uma planta de plástico. Sabe aquela flor de plástico que tem na casa da sua avó? O Baraia, então, pegou essas plantas de plástico, prensou as plantas de plástico e descreveu objetivamente a planta de plástico. Olha a objetividade, completamente objetivo. E aí tem um outro
artista plástico que foi além, chamado Valmor Correia. Ele pegou animais, seres mitológicos, fez uma seção corporal e, como um atlas anatômico, descreveu a anatomia desses animais. Olha que coisa objetiva. A descrição, ela não garante por si mesma a objetividade do conhecimento. Porque eu posso, inclusive, descrever seres que não existem, como o Correia está fazendo aqui. Isso começa a colocar em dúvida, então, a validade do positivismo jurídico. O positivismo acredita que nós podemos controlar o conhecimento, restringindo a uma descrição objetiva apenas dos elementos jurídicos. Pensem na explicação que Kelsen dá para a validade das normas. Só que há uma série de consequências aqui. Primeiro, uma tautologia. O positivismo jurídico define o direito a partir de um objeto que ele já definiu como sendo o direito. É a teoria das redes, que é o seguinte. Eu quero ver se um lago tem peixes nele. Então eu vou tecer uma rede de uma malha, digamos, de 2 centímetros. Lanço essa rede no rio. Não aparece nenhum peixe. Conclusão? Não quer dizer grandes coisas, né? Sim, mas é isso que o positivismo fez. Falou assim, ó, vamos ver a norma jurídica. O que não for norma jurídica não é direito. O conceito de norma jurídica é usado como uma rede para pescar o que é o direito pelo positivismo jurídico. Mas será que não há um direito que não seja norma? E aqui eu não estou pensando, gente, eu não estou pensando em direito alternativo, não. Porque o direito alternativo também lança mão do conceito de norma. Só que é uma norma alternativa, não estatal. Mas será que existe uma coisa que é direito e que não é norma e que por isso passa pela malha da rede do positivismo jurídico? Eu não sei se vocês sabem o que é realismo. Realismo é uma concepção filosófica que foi muito bem explicado por uma autora brasileira chamada Ruth Rocha. Vocês conhecem a Ruth Rocha, né? Vocês têm filhos pequenos? Tem. Recomendo que vocês comprem uns livros da Ruth Rocha para eles. 2 em especial. Um se chama Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril. É um livro para adultos. Procurem esse livro. Se vocês trabalham com mediação, quem trabalha com mediação aqui? Vocês precisam ler esse livro. 2 Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril. Ruth Rocha. Depois eu vou contar para vocês uma historinha sobre mediação. E um outro chamado Marcelo Martelo Marmelo. Conhecem? Marcelo era um menino cheio de perguntas. Aí um dia ele virou para o pai e falou assim, ô pai, por que bola chama bola? Ah, não sei, meu filho, todo mundo chama bola de bola. Acho que é porque é redondo. Ué, mas o bolo que mamãe faz é quadrado. E por que leite chama leite? A partir de hoje, papai, as palavras vão ter que designar o que as coisas são. Leite não chama mais leite. Leite agora é suco de vaca. Você não espreme a laranja, sai suco de laranja? Espreme a teta da vaca, sai suco de vaca. A colher é mexedor e o cachorro é latildo. Marcelo é um realista. O que acontece é que existem 2 teorias formuladas na Idade Média que tentam explicar o que são as palavras. De um lado nós temos os realistas e de outro lado os nominalistas. Os realistas são como Marcelo. Acreditam que as palavras designam entidades reais.
E por isso elas têm que ser adequadas a essa realidade. Os nominalistas, ao contrário, acreditam que as palavras são meros nomes, convencionalmente fixados. Não há nenhuma relação entre palavra e a realidade que ela designa. O que vocês acham, gente? Vocês acham que o mais natural em nós é o realismo ou o nominalismo? Vocês se consideram realistas ou nominalistas? Nominalistas, né? Como é que você chama? Fábio. Se eu te disser para você pegar esse ônibus aqui, o que você vai falar? Então você é um realista. Você está dizendo que eu não posso empregar as palavras de um modo meramente convencional. O Wittgenstein, que vocês estudaram, chegou a essa conclusão nas investigações. Ele não chega a ser um realista, mas ele pressupõe um certo realismo no uso dos jogos linguísticos, dos jogos de fala. Você vai falar que eu estou doido se eu chamar aquilo lá de um ônibus. Ainda que você reconheça que nós fixamos as palavras de um modo convencional, você fala, mas apesar disso existe um jogo de linguagem que faz com que ninguém empregue a palavra ônibus para designar esse objeto. Isso aqui é importante para a gente, porque o justnaturalismo tem uma tendência ao realismo, aparentemente. E o nominalismo, dizem os positivistas, tem uma tendência ao nominalismo. Por que os justnaturalistas são realistas? Porque eles acreditam que existe uma coisa em si mesma que é a justiça. E que se as normas jurídicas não estão adequadas a esse universal que é a justiça, elas não deveriam ser chamadas de normas jurídicas. Então, os justnaturalistas são realistas. Já os positivistas falam assim, olha, não existe tal coisa a justiça. Ou, a justiça é um conceito relativo. Por isso, o que existe de fato são as leis. Só que existe... Então, os próprios positivistas consideram-se como sendo nominalistas. Só que eles também pressupõem um realismo. Por quê? Por causa da questão da rede. Eles simplesmente pressupõem que isso daqui não é um ônibus. E, portanto, eu estou doido se eu chamar isso aqui de um ônibus. Eles se dizem convencionalistas, nominalistas. Mas a teoria positivista pressupõe um realismo. Porque diz que aquilo que não é norma, simplesmente não é direito. Então existe sim um universal do direito que não é mais a justiça, mas a norma jurídica. Então, ao fim e ao cabo, eles são realistas. Eu gosto de explicar isso, estou quase terminando. Não sei se vocês repararam qual foi o livro que eu trouxe para cá hoje. Alice no País das Maravilhas. É um livro estranho, né, para um professor de direito. É porque eu falo que essa questão toca nos dilemas de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é um personagem de Alice. E eu não sei se vocês sabem que o Lewis Carroll, que escreveu Alice, era um lógico que conhecia profundamente questões de filosofia da linguagem. E a gente pode ler isso aqui simplesmente como um livro para criança. Mas isso está cheio de desafios filosóficos, o livro. Um deles tem a ver com a questão do realismo. Será que a relação entre o nome e a coisa é natural? Vamos ver o que o Humpty Dumpty diz? Humpty Dumpty e Alice estão conversando. Ele diz assim: não fique aí falando sozinha desse jeito, Humpty Dumpty disse, olhando para ela pela primeira vez. Melhor me dizer qual o seu nome e atividade. Meu nome é Alice, mas um nome muito bobo. Humpty Dumpty a interrompeu com impaciência. O que significa?
Um nome deve significar alguma coisa? Alice perguntou ambiguamente. É claro que deve. Humpty Dumpty respondeu com uma risada curta. O meu nome, por exemplo, significa o meu formato. Aliás, um belo formato. Com um nome como o seu, você poderia ter praticamente qualquer formato. Olha, notaram o realismo? O nome Humpty Dumpty descreve a forma dele. O nome Alice não descreve forma alguma. É um nome sem significado. O nome norma jurídica designa uma coisa real, dizem os positivistas. Já o nome justiça não designa nada real. Só que Humpty Dumpty é um pouco mais complexo do que isso. Vamos ver uma outra passagem. A outra passagem é assim. Essa passagem todo mundo conhece. Ainda que vocês não tenham lido o livro. É o desaniversário. Não sabe do que está falando, exclamou Humpty Dumpty. Quantos dias há no ano? 365, disse Alice. E quantos aniversários você faz? 1. E se diminui 1 de 365, resta quanto? 364, claro. Humpty Dumpty pareceu duvidar. Preferia ver essa conta no papel, disse. Alice não pôde conter um sorriso enquanto pegava sua caderneta e armava a subtração para ele. 365 menos 1, 364. Humpty Dumpty pegou a caderneta e examinou atentamente. Parece estar certo, começou. Está segurando de cabeça para baixo, Alice interrompeu. Claro que estava, Humpty Dumpty disse jovialmente, enquanto ela desvirava para ele. Pareceu-me um pouco estranho. Como eu ia dizendo, parece estar correto, embora eu não tenha tido tempo de examiná-lo a fundo neste instante. Isso mostra que há 364 dias em que você poderia ganhar presentes de desaniversário. Sem dúvida, disse Alice. E um só para ganhar presentes de aniversário, vê? É a glória para você. Não sei o que quer dizer com a palavra glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu, desdenhoso. Claro que não sabe. Até que eu lhe diga. Quero dizer, é um belo e demolidor argumento para você. Mas glória não significa um belo e demolidor argumento, Alice respondeu. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão, disse Humpty Dumpty, é saber quem vai mandar. Só isso. A questão é essa. Palavras como direito, norma jurídica, são coisas que têm uma existência em si mesma, independente de quem manda. Ou, ao contrário, direito é definido por quem manda. O significado da palavra direito. Porque quando os positivistas falam que o direito é norma jurídica, será que eles não estão agindo como Humpty Dumpty, que diz assim, olha, direito é aquilo que eu digo que é. Não, mas as palavras não valem aquilo que você diz que elas valem. A questão é saber quem manda, como diz Humpty Dumpty. Isso traz um problema para o direito. Que é um problema que os juízes enfrentam o tempo todo. São chamados casos difíceis. Os casos difíceis estão, segundo o positivismo jurídico, fora do direito. Eles são o assunto da moral, ou da política, ou da religião. Vamos pegar um caso aqui. Uma forma que um positivista pode resolver a questão é a seguinte. 2 homens
tentam judicialmente uma medida para terem a sua relação afetiva reconhecida pelo Estado. O juiz pode responder assim, olha, isso não é uma questão jurídica. Isso é uma questão moral, religiosa, qualquer coisa, menos jurídica. O direito não tem nada a ver com essa história. O problema é que essas questões difíceis começaram a ficar muito comuns a partir da segunda metade do século XX. E é sobre isso que a gente vai falar quarta-feira que vem. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. A mediação é o seguinte, que eu vou contar fora.